Ô, Nilton, você, camarada, eu tava sumido aí. É porque ouvi o barulho da panela da dona Oneida, eu tô com fome, então vou Ah, entrar aqui rapaz, para comer. dá um pulinho aqui para nós comermos. Vamos todo mundo comer lá na casa dela? Juntar todo mundo agora Vai, mesmo, depois da manda a reunião? localização aí, dona Oneida. Não, vocês chegam aqui na minha casa que eu levo vocês lá. A dona Luzia hoje não tá comendo, só a dona Neida. Tá na- Ah, já comi, pamonha. Ah, pamonha. Pamonha, Aí, a chefinha faço chegou pamonha todo também, ó. dia. É, a chefinha Hoje eu também fiz chegou. 150 pamonha frita. É? Nossa, que delícia. Ah, você tá no Você já comeu comércio. pamonha com banana? Nunca. Não, com banana eu nunca comi, não. Pamonha frita com banana da terra. Aqui faz fila para comprar. Ah, rapaz, Aqui, deixa eu mostrar. Faz com calabresa, faz com gilozinho, com ah, cebola. rapaz, bate uma foto pra nós, manda esse aí pra nós saber que jeito Essa faz. banana aí não, eu ponho banana da terra. Ela tá Ah, comum. a Oneida É foi... para covar, né? Então nós Cada vamos... casa Só de como roça. banana da terra e banana prata. E tem cãibra Olha o todo tanto de dia. banana. Ah, que beleza. Hã? Não, só pica era miudinho, põe na massa e frita. Depois ele vai passar pra nós, passa pra nós o jeitinho de fazer, tá bom? Passa no grupo, no WhatsApp, nós vamos fazer. Aí, dona Euripa chegou, agora vamos começar, né? Dona Euripa, Tá bom. dona Helena já tá na reunião, hein? Tá chegando primeiro que a senhora. Pois é, eu cheguei atrasada hoje. Vamos passar a palavra para Aparecida. Aparecida, nossa companheira. Aparecida, você está com a palavra para fazer a abertura para nós. Eu gostaria de avisar vocês que a reunião está sendo gravada, mantenha-se bonito. Vamos passar a palavra então para Aparecida. Está com a palavra, Aparecida, cadê você? Então, nós vamos começar a nossa reunião. Vamos tentar esquecer tudo o que aconteceu com a gente hoje. Vamos deixar todos os problemas em casa. Vamos fixar apenas na reunião, no trabalho que está sendo feito agora, neste momento. Em nome de Jesus, em nome de toda a espiritualidade que nos ajuda, nós estamos começando essa reunião. Agradecendo a todos que estão aqui, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos dá de fazermos essa reunião. E vamos então abrir a reunião fazendo um Pai Nosso. Este Pai Nosso, nós vamos assim dedicar a todas as pessoas que estão acabadas, que precisam de ajuda. Nós vamos dedicar a todas as pessoas que estão necessitando das nossas vibrações amigas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, e que assim seja. Sejam bem-vindos a todos a nossa reunião. E que assim seja, que sejam todos bem-vindos. E, gente, nós vamos continuar hoje com a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo. E eu gostaria de primeiro começar uma reflexão mostrando para vocês o seguinte. No capítulo 8 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos aqui, o capítulo 8 o título dele é Bem-aventurados que têm puro coração. Então nós temos logo no início, uma mensagem cujo título é Deixai vir a mim as criancinhas. Esta mensagem, ela foi baseada no ensinamento de Jesus, quando ele falou, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E nós vimos isso, né? Está na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 8, e está no livro dos Espíritos também, na questão 244. E depois, temos aqui um ensinamento de Kardec, quando fala das crianças que aproximaram dele.
né? E que os discípulos tentaram afastar as crianças. Jesus falou, não, deixe que venham a mim as criancinhas, né? Porque o reino dos céus é para todas as pessoas que assemelham às criancinhas. E aí Kardec, então, pegou esse ensinamento com o título Deixai vir a mim as criancinhas e fez um artigo mostrando que a pureza do coração, ela não tem como existir se não houver simplicidade e humildade. E que a criança, então, foi o símbolo que foi trazida por Jesus para simbolizar essa simplicidade e humildade. Agora, hoje eu fui atentar um pouco para esse texto, veja bem, está escrito assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas. Ele não falou as crianças. Quer dizer, as criancinhas deu a ideia de ser aquela criança mais humilde ainda, mais simples ainda, as crianças menores. Foi uma ideia, uma reflexão que eu tive. Porque a criança, quando vai crescendo, ela já vai começando a ficar assim, um pouco mais consciente, né, da natureza espiritual que ela tem, e aí começa a buscar, então, atitudes que às vezes não condiz com esse ensinamento. Mas acontece que nas instruções dos espíritos, tem também duas mensagens de dois espíritos com o mesmo título. Deixai vir a mim as criancinhas. Aí você fala, pô, são duas mensagens iguais com o mesmo título? Será que é a mesma coisa? Então, analisando, a gente viu que não. Que Kardec ele deu um enfoque mostrando que a criança é o símbolo da humildade, da simplicidade. E os espíritos que nós vimos aqui, o espírito de João Evangelista e um espírito protetor, são dois espíritos, eles deram um enfoque diferente. É o que nós vamos ver hoje. É um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Cujo título é Deixai que venham a mim as criancinhas. Está no capítulo 8, item 18. É uma mensagem de João o Evangelista. Ele passou essa mensagem em 1863 na cidade de Paris, capital da França. Então, gente, quando eu vou ler um texto, eu gosto de analisar parágrafo por parágrafo, certo? Até porque se eu não fechar o parágrafo, eu não fecho a ideia. Se eu tentar ficar picando o texto, eu não fecho a ideia que está no parágrafo. Cada parágrafo desse aqui mostra um ângulo, né? Mostra uma particularidade do texto, né? Então, analisando o primeiro parágrafo aqui no item 18, que é a mensagem de João Evangelista, está dizendo assim, ó, disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, que eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele, quer dizer, Jesus, nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo, quer dizer, submetida à submissão, ao domínio do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exercem em torno dela e por ela. Bom, analisando esse primeiro parágrafo aqui, então nós vimos que quando Jesus falou, deixai que venham a mim as criancinhas, ele não estava usando aqui uma frase para dirigir diretamente ou simplesmente às crianças, mas também estava dirigindo também a quem? As almas, né, as almas que gravitam, que vivem nas regiões inferiores, aonde o sofrimento é grande, que eles não têm esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Quer dizer, ele não estava falando, como nós vimos aqui, que não era diretamente as crianças,
mas as criaturas formadas, porém, as criaturas que era ainda os fracos, os escravizados e os viciosos. Quer dizer, as criaturas que, apesar de não serem crianças, mas são criaturas, são seres humanos que ainda precisam de muito desta presença de Jesus, desta promessa de Jesus, deste convite de Jesus de ser amparados, né? Que são os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele, quer dizer, Jesus não podia ensinar a infância física. Aqui está dizendo que ele não podia ensinar a criancinha, que está referido aqui na frase. Mas aquela pessoa que ainda era presa à matéria, que já era adulta tal, que ainda estava muito apegada à vida material, às coisas do mundo, que ainda estava submetida, que ainda estava sendo levada, ainda estava sob a submissão, o domínio do instinto. Certo? Ainda não incluía na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então essa questão aqui está mostrando assim aquela pessoa que ainda está numa fase de iniciação, né, de início evolutivo. Né? Isso nós podemos ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde está o tema Lei de Amor, no item 8, nós podemos ver esta fase infantil da pessoa ainda, da pessoa que está presa à matéria, que é essa pessoa que ainda está no domínio dos seus instintos, ainda é movida pelas primeiras necessidades instintivas. Isso nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Certo? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei de Amor, no capítulo 11, no item 8, temos lá uma mensagem de Lázaro, que passou essa mensagem também na cidade de Paris, em 1862. Lá está dizendo o seguinte, no item 8, né? O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Toda a doutrina de Jesus é resumida, está no objetivo, na busca da prática do amor, visto que esse é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência, é o sentimento supremo que todos nós estamos a caminho. Por isso que a doutrina de Jesus resume tudo na busca desse desenvolvimento. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Veja bem, aí vem explicar aquele trecho que nós estamos vendo no capítulo 8. Que o homem, na sua origem, só tem instinto. E esse instinto vai sendo trabalhado. Ele atende às suas necessidades em primeiro lugar. Mas com a sua experiência, com o seu desenvolvimento, aquilo então vai sendo corrompido. Vai sendo corrompido, ele vai adquirindo as sensações, ele vai percebendo mais as coisas à sua volta, ele vai se inteirando mais com o meio ambiente, com a natureza, certo? E quando ele está instruído, quando ele evolui, que ele depura mais, ele tem sentimentos. Então, sentimento é quando o instinto desenvolveu, passou pelas sensações, e aí a pessoa começa a sentir, começa a ter, assim, começa a perceber as coisas, a ter emoção, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Quer dizer, quando o sentimento desenvolve no seu ponto mais alto, nós temos o que é chamado amor. Então, amor é o sentimento no seu pleno desenvolvimento. Quando nós estamos desenvolvendo os nossos sentimentos, nós estamos aprendendo a amar. Estamos trabalhando, então, a questão do amor. Agora, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse amor, né, esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas.
Tá vendo? O sentido da palavra amor que o Evangelho nos traz é algo que supera esse amor vulgar que às vezes a gente entende, né? Às vezes nós limitamos muito o significado do amor. Às vezes usamos assim, em detalhes muito assim, às vezes limitante, né? E pequeno ainda. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Quando fala que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, está dizendo que a lei de amor faz com que a pessoa deixe de agir por instinto, pensando só nela, só na sua sobrevivência, para começar a se interagir com seres humanos e com seres de um modo geral, né? Com os animais, com a natureza, passa a interagir mais, extingue as misérias sociais. Por esse motivo, devido a essa interação, ele começa então a levar as pessoas a ter atitudes de interação, atitudes caridosas, atitude de ajuda mútua. Então acaba com as misérias humanas, as pessoas começam a ver de forma melhor. Ditoso, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, feliz aquele que supera o apego à vida material, que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz também aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem do corpo. Tem ligeiros os pés e vive com que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então nós vimos essa questão do Evangelho para a gente entender que quando Jesus estava passando este ensinamento para nós, ele estava então ensinando, passando para essas pessoas que ainda não têm essa capacidade de entender o sentimento, o amor, não desenvolveu ainda a sua capacidade de razão, de análise, certo? Então, é isso que Jesus está propondo, essas criancinhas ainda de compreensão das coisas espirituais, certo? Jesus queria que os homens, no segundo parágrafo está dizendo, Jesus queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele, quer dizer, Jesus, foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Esse parágrafo aqui, eu achei interessante o seguinte, que está dizendo que Jesus gostaria que os homens caminhassem, fossem até ele, buscassem ele, como se fosse aquela criancinha que ainda anda de passos vacilantes, está aprendendo a andar, né? Agora ele conclui dizendo assim, esse cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres que são todas as mães. Esse chamamento para todos os homens, que fosse todos assim ainda de caminhar vacilante, ainda aprendendo a desenvolver-se na sua caminhada, esse chamamento que ele está fazendo, e gostaria que todos os homens o procurassem desta forma, como as mães fazem quando as crianças estão aprendendo a andar, porque, olha, cujo chamamento conquistava para o seu. Esse seu aqui não é o de Jesus, porque Jesus aqui está sendo referido na terceira pessoa do singular. Veja bem, Jesus queria que os homens a ele, quer dizer, a Jesus, que esses homens fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o coração das mulheres, olha a parada, conquistava para o coração das mulheres que são todas mães, certo?
Então, só porque eu estava pensando o seguinte, inicialmente que ele estava chamando todas as pessoas que estavam com o caminhar vacilante, que junto com essas pessoas também fosse todas as mulheres, mas cujo chamamento era semelhante, né? Era semelhante às mulheres, que são todas as mães, que elas chamam o seu filhinho, né? Você tem uma gravura aqui, elas chamam o seu filhinho para o seu coração. Assim também Jesus estaria referindo a nós que temos necessidade dessa proteção. Assim como essas crianças têm a necessidade da proteção de suas mães. Porque esse seu aqui está referindo esse chamamento feito pelas mães aos seus filhos ainda titubeantes. E assim é o que Jesus gostaria para todos os homens que precisassem da sua ajuda, que precisa da sua ajuda. Eu entendi assim, continuando o texto, né? Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade, que as almas fossem submissas à vontade de Jesus, seguissem a sua doutrina, certo? Para Jesus realmente garantir a felicidade para nós precisamos de atender o seu chamado, de atender a sua orientação, porque se a gente distanciar não tem como. Porque Jesus foi o facho, ele foi a luz que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca o despertar, aquela claridade que desperta logo no início da nossa vida, né? Ele foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, que a seu turno, no seu momento, atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Então, para que nós possamos atender o chamamento de Jesus, nós temos que despertar em nós a boa vontade, o interesse de assimilar os seus ensinamentos, a sua ajuda, certo? Está empenhada a ação viril, está empenhada a ação forte. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. Aqui está falando da fé cega. Já não se trata mais de levar as pessoas a acreditar sem saber o porquê que acredita. Foi por isso que aqui falou que ele foi o iniciador do Espiritismo, que atrairá não só as criancinhas. Por intermédio da doutrina espírita, nós seremos atraídos para os ensinamentos de Jesus, não de forma instintiva, não de forma maquinal, sendo submissa sem entender o porquê, a razão dessa nossa busca. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. É preciso que nós entendamos as leis da natureza, as leis de Deus que está em tudo. A doutrina espírita nos mostra muito bem o papel da lei natural, a lei divina, a lei de Deus. É preciso que nós entendamos porque o homem só é feliz se tiver coerência com a lei de Deus. Isso, gente, é uma questão de aprendizado. É uma questão de aprendizado. Por isso que eu sempre comento às vezes com as pessoas, que a doutrina espírita ela é basicamente, fundamentalmente voltada para a questão da educação. Quando a gente fala educação, às vezes a gente limita somente aquela disciplina, aquela educação que às vezes os pais nos dão quando ainda somos crianças. Ou às vezes nós limitamos também a educação que é dada nas escolas. Estamos falando da educação no entendimento assim, da busca de conhecimento, de aprimoramento, de desenvolvimento da nossa parte inteligente. Porque o homem só evolui quando ele desenvolve a sua inteligência. É desenvolvendo a sua inteligência que ele vai desenvolver o aspecto moral. Muitas das vezes ele desenvolve muito o aspecto inteligente bem na frente do aspecto moral, certo? Mas é com o desenvolvimento da inteligência que ele vai entender o aspecto moral. Para ele desenvolver o aspecto moral sem ele ficar sabendo o porquê daquilo, ele vai cair nessa questão aqui. Ele vai cair na questão instintiva. Ele vai começar a querer fazer as coisas fazer a coisa assim automaticamente, sem saber o porquê. Então a educação que nos traz esse conhecimento, essa capacidade de entendermos as leis de Deus, de entendermos o chamado de Jesus. Olha que nós somos crianças que podemos estar aqui no grupo dos viciosos,
Podemos ser crianças assim de espírito, que podemos estar aqui como os escravizados, às vezes escravizados mesmo dos nossos vícios, das nossas atitudes, da nossa ignorância, certo? Não é escravizado como eram os escravos de antigamente, não. Às vezes nós sentimos fracos, podemos sentir ainda fracos de solucionar os nossos problemas, de enfrentar as vicissitudes que a vida nos oferece. Então, é esta condição aqui que representa a nossa infância ainda espiritual, que às vezes nós somos levados por instinto, que Jesus está querendo ajudar, está querendo que nós o procuramos, como se fosse criança que estamos a passos vacilantes, mas para isso nós precisamos de ter boa vontade. Se não tivermos um pouco de esforço, a gente não consegue, gente. É lamentável, né? Mas é lamentável? Não, eu acho que não, né? Porque aí, se fosse assim, os preguiçosos levariam vantagem, né? Não é isso? O terceiro parágrafo aqui. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Está vendo a questão da educação? A questão do entendimento? O Espírito aqui, João Evangelista, está dizendo que nós ainda vamos chegar numa época em que coisas que nós achamos que está errado, vamos ver que são verdades, certo? O que estiver errado, o que estivermos fazendo também de errado, nós vamos aprender a fazer de forma correta. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Certo? Aqui é o Espírito falando que eles, a espiritualidade, vai nos esclarecer sobre o sentido verdadeiro das parábolas que estão no Evangelho. Certo? Digo-vos, aí é o Espírito falando para nós. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita cresce e aumenta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. E está aqui Jesus, que vai resplandecer, vai iluminar todo o nosso caminho, como se fosse um farol em cima de uma montanha. E a doutrina espírita é o grande instrumento para que haja esta luminosidade, esta iluminação da humanidade. Essa foi a mensagem do João Evangelista, certo? Agora vamos ver a outra mensagem, né? Deixai ver a minhas criancinhas, capítulo 8, agora é o item 19. Mensagem de um espírito protetor, Bordeaux, eu acho que é Bordeaux que pronuncia, Bordeaux, sei lá, isso em 1861. Item 19. Deixai venham a minhas criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessito de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Veja bem, qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Estão lembrados do texto que nós lemos lá no capítulo 11? A lei de amor? Certo? Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, se tivermos o amor, o que nós podemos temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, senão a minha. Se te apraz. Eu não dou esse sentido para a palavra apraz, porque não combina com a misericórdia e com a justiça de Deus. Não combina com os ensinamentos que nós temos. Então, quando a gente vai ler um texto do Evangelho, a gente tem que entender o todo, temos que entender o pensamento de Deus de justiça e bondade para todos, tem que entender o sentimento de bondade e de amor que Jesus tem para todos,
tem que entender o objetivo da doutrina tem para todos, para a gente entender o verdadeiro sentido da palavra. No contexto, é uma palavra que você vai ver o sentido dela no contexto. Às vezes não é no dicionário. Às vezes a gente pega vários dicionários, a internet tem muitos. A gente deve sempre procurar. Mas tem umas coisas que parece que ainda não está lá. Por exemplo, eu coloquei, olha, meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha, se te apraz, se é da sua permissão. Não é que seja da sua alegria, da sua felicidade, não. Deus não tem felicidade em ver nós sofrendo, não. E nem tem alegria de nos ver sofrendo. Mas Ele permite, sim. Ele permite, né? Então, se te apraz, se é da tua permissão, experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem, eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Não é que a mão de Deus vai bater sobre nós, vai nos matar, vai nos abafar. Não. Se a tua mão sobre mim se baixa, se a tua mão sobre mim desce, se tu põe a tua mão na minha cabeça, na minha vida, se é do teu agrado, não é da tua alegria não, se é do teu consentimento, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda, mas faz que o amor divino não lhe fique amodorrado, quer dizer, faz com que o amor divino não lhe fique desanimado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. No outro parágrafo, se tens amor, possuís tudo o que há de desejável na terra, possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persiga poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se de vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar, do que seja capaz de lhes manchar, corromper a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja, e qual pássaro que voa nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, ou seja, extasiada, maravilhada, se farte, se encha, se sacia do seu elemento de vida no seio do Senhor, um Espírito protetor. Pois bem, meus irmãos, esse foi o texto que nós lemos. Eu gostaria agora de ouvir os companheiros. Se alguém tem alguma colocação, poderá dizer ainda. Eu li, ficou um pouco longo, mas eu tinha que ler o texto todo. Para ler não é fácil, né, gente? A gente procura dar a melhor interpretação, porque por uma questão de uma vírgula a gente interpreta a coisa errada. A gente leva o ensinamento para o lado errado, certo? Então, por isso que a gente procura um certo critério, porque o dia que nós tivermos esse embasamento, muitas coisas facilitará para nós. Tem gente que fala, já li tantos livros, mas não entendeu quase nada. Porque ler é uma coisa, né? Agora, compreender e interpretar que são elas, tá? Bom, as duas mensagens. Alguém anotou alguma coisa, quis dizer alguma coisa? Quando a gente está participando desse estudo, é bom que a gente tenha um papel, alguma coisa, uma caneta, para a gente ir botando alguma observação, tá? Para que depois a gente... Oi. Quando essa parte que fala assim, que Deus permitiu que nós passássemos, né, pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida, eu acredito que, igual Jesus não se alegra, Deus não se alegra, a espiritualidade maior não se alegra de nos ver passar pelas dificuldades. Mas eles também entendem que é necessário o nosso crescimento.
Porque a gente não... se a gente às vezes não passar por um processo de dificuldade, de sofrimento, a gente nunca vai chegar aonde a gente chegou na maturidade de entender e de sofrer menos com as coisas. Às vezes até poder auxiliar um irmão que está passando também. Então, eu acho assim que não é que Deus, ele sabe que faz parte do crescimento da gente, da evolução espiritual, da evolução humana também, da gente passar por essas coisas, né? Uhum. Ontem eu tive uma experiência que eu nunca tinha tido. Ontem eu fui comprar uma água para minha mãe, uma água com gás, pensei que era R$ 2,50 a água mineral, a água era R$ 3, eu só tinha R$ 2,50. Eu cheguei na distribuidora, ali perto do Boi de Ouro, a moça estava lá e tinha um rapaz novo, da idade do meu filho mais novo, vendendo rede, tapete, essas mantas. E eu fui comprar, falei, moça, quanto que é? Não, peraí que eu vou lá no carro para ver se eu tenho, que eu não tenho. O rapaz falou, não, espera aí. Foi lá e me deu R$ 1. Eu quase chorei, eu fiquei tão emocionada do tanto que foi bom para mim. Aí eu pensei, isso aí é para eu não parar nunca de fazer o bem, nunca parar de amar, nunca parar de praticar o amor. R$ 1. Me ensinou muito. É verdade. Pela atitude dele, não pelo valor. É, Eu fiquei tão feliz de saber que um rapaz tão novinho, é, caminhando no bem, seu Zé. Eu fiquei tão feliz Claro. de ver aquilo. Né? Aí quando fala de amor, nós estamos falando de sentimento, certo? Isso. Então, sentimento. Aí o que acontece? Você foi pagar água, não tinha 50 centavos. Alguém teve uma empatia ali com você e tudo. Ele sentiu, teve assim uma piedade e ele teve algo nele que comoveu, porque ele já tem esse amor, ele já tem isso, ele já tem esse sentimento desenvolvendo. Ele não tem na plenitude, no total desenvolvimento, mas ele já tem o começo. E aí ele te fez. E a verdadeira caridade é quando palpita do sentimento, gente. Quando você faz uma coisa porque você tem que mostrar para as pessoas você é caridosa, é bom para quem recebe, porque ele recebeu, ele vai medir, vai trazer um. Mas para o seu coração, para a sua pessoa, não representa caridade. Porque a caridade é algo que palpita do coração. Quando alguém te faz um mal, que você deixa para lá, que palpita do seu coração de não dar importância, de perdoar e tal e tudo, é porque você já está começando a amar. E o amor é sentimento. Gente, não tem como desagregar. Então, muitas das vezes, nós temos atitude orgulhosa, não admitimos, porque você não admite os erros que você tem. Você tem atitudes egoístas, você não admite. Você dá um outro significado, você cria um outro significado, mas não admite que é egoísmo. Quando você tem inveja, amor é sentimento, gente. Quando o texto fala, vinde a mim as criancinhas, está nos referindo nós que ainda estamos na fase infantil ainda somos levados pelo instinto, ainda não temos esse sentimento. Qualquer coisa é um obstáculo para nós, qualquer coisa é uma dificuldade para nós, certo? Então nós ainda não desenvolvemos isso, ainda temos muita inveja, ainda temos muito apego à vida material. Quando fala apego, não quer dizer que a pessoa deve abandonar a vida material, não. É diferente, você deve viver sim na vida material, mas não ser apegado a ela. Quando fala que a pessoa tem orgulho, ele não admite. Quando fala que a pessoa tem egoísmo, ele não admite, mas tem. Porque nós manifestamos isso. E a mensagem que ele falou, principalmente o segundo, que Jesus tem a proposta para nós melhorarmos, para nós sermos felizes. Gente, o amor é toda a meta de Jesus, toda a doutrina de Jesus foi
relacionada com relacionamento. Com relacionamento. Toda a doutrina de Jesus. E não tem um bom relacionamento se não tiver amor. Certo? Então, a propósito do estudo é isso. Eu só coloquei hoje, tentei editar tudo, mas a gente não tem tempo de explicar detalhes, e até porque a gente também não entende tudo. Porque a gente não sabe, nós estamos aprendendo. Por que eu vou querer ser mais do que os outros? Por que eu vou querer mais do que o meu irmão? Certo? Nós estamos no processo de início, gente. Nós ainda somos crianças, ainda bem que Deus, Jesus, nos prometeu ajuda. Agora, Deus não tem alegria do nosso sofrimento, Ele permite, porque sabe como a Oneida falou, que através das nossas experiências, por isso que eu falo, por isso que a doutrina espírita fala, tem 2 tipos de sofrimento, expiação e provação. Então, nem tudo você sofre porque você está expiando, mas você está aprovando, você está experienciando, você está desenvolvendo. É provação. Até a missão traz sofrimento. Você entendeu? Até a missão traz sofrimento. Bom, eu falei muito, eu e a Oneida, nós falamos, né, Oneida? E o pessoal parou, calou. Deixa eu falar um pouquinho então, senhor José. Ah, o Odinésio estava, achei que o Odinésio tinha saído da sala, eu falei, está calado. Estou esperando a vez aí. Né? Então tá bom. Eu vejo nesse capítulo número 8, um ponto principal aí é pureza de coração. E aí a gente vê todo o desenvolvimento aí, né? E é interessante que esse capítulo, ele traz para a gente informações em sequência, né? A gente veio no capítulo 2 e 3 falando da criancinha, que aqueles que se lhe assemelham é aqueles que têm um bom coração e, portanto, estão no caminho certo, né? E aí depois é interessante que do 3, ele vai esperar até o 18 para voltar ao mesmo assunto. Por que Kardec fez essa codificação ou trabalhou dessa forma? Porque no 18 ele vai falar do homem grande, mas inocente, o homem frágil no conhecimento, intelectualmente, né? E eu diria mais ainda, não é só frágil intelectualmente, é aquele homem que passa a vida inteira e não procura analisar as coisas que estão à sua volta, né? E aí, depois do 3, ele pega aqui, ó, pega adultério, ele pega pecado por pensamento, ele pega verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai, para depois voltar no 18, falando novamente, vinde a minhas criancinhas, aqueles que de repente têm um pequeno conhecimento e que querem ampliá-lo. Como que eu amplio esse conhecimento? Utilizando dessas ferramentas que foi colocado, né? Nós viemos aqui com uma das funções mais primordiais, que é o interrelacionamento, é a convivência, né? E através dessa convivência que está mostrada aqui, eu não posso cometer adultério, eu não posso achar superficialmente que basta lavar as mãos e está tudo bem, se o coração meu está sujo. Eu não posso imaginar que pensamento não é desalinho com a lei de Deus. Basta eu pensar, eu já estou desalinhando com a lei de Deus. Consequentemente, não posso ter o coração puro se os meus pensamentos são impuros, né? Então ele fecha no 19, depois de toda essa informação aí, para a pessoa não chegar no final e falar assim, será porque ele está falando da criancinha pequenininha? Não, ele está falando a criancinha que não tem conhecimento. Porque muitas vezes a pessoa passa a vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormece. Ela passa a vida inteira na superficialidade, não procura conhecer o real motivo da sua existência aqui nesse planeta e praticamente aborta a vida, porque continua ou passa a vida inteira fazendo as mesmas coisas, os mesmos procedimentos, né? E não procura se afinizar com a lei de Deus. Para me afinizar com a lei de Deus, eu não preciso ir para a igreja, eu preciso religar as leis divinas, né?
Então, para me religar à lei divina, eu tenho que ter uma busca intelectual para me entender as razões de uma coisa ou outra. Então, eu tenho a opção, sempre temos a opção, vamos por sofrimento ou pelo entendimento. Entendimento significa sair da infância intelectual e buscar refletir. O que é que eu estou fazendo aqui? Né? Se eu tenho muito dinheiro, eu preciso repartir. Se eu tenho muito intelecto, eu preciso repartir, dividir. Né? Então, se a gente for analisar, a gente vê aí o 2 e o 3, depois passam vários temas para depois ele vir de novo e interrogar a gente, ver se a gente realmente entendeu o que é criança, o que é se assemelhar a uma criança, né? Muito bem, Odinésio. Odinésio, parabéns. Muito bom. Você fez uma síntese muito boa. Valeu, gente. Então, nosso horário venceu já. Não, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor, senhor. Pode fazer. Quando ele fala que deixar vir a minhas criancinhas, o senhor ainda considera uma criancinha dessa? Na versão que nós vimos hoje, na explicação, sou muito criança ainda. Eu considero. Aí eu fico preocupado, com esse conhecimento que o senhor tem, essa prática de espiritismo que o senhor... Então, o que eu sou, então? Não, talvez você seja bem melhor do que eu. Talvez eu esteja... Nós vamos viver 100, 200 anos e não vamos conseguir ver os centros espíritas cheios, porque praticar isso aqui, né? Mas tem um detalhe, se afastar, deixar de praticar, fica pior. Não, é pior, é lógico, Claro. sei, ué. Aí fica pior, aí nós estamos prorrogando. O importante é estar no caminho, O importante é estar no caminho, muito bom. Muito bem. Então, tá bom. Nesse caminho, você tem que tomar muito cuidado. Vale. E às vezes você está achando que está saindo desse caminho, está entrando para outro caminho melhor, e a pessoa às vezes está te colocando num caminho pior. Exatamente, é verdade. Porque se nós for pensar direitinho, a salvação, ela não é a toque de caixa, não. Ela é muito difícil conquistar ela. Mas para quem conquista, é merecedora, né? Porque se conquistou porque mereceu. Exato. A grande dificuldade do ser humano é que ele coloca limites em tudo, né? É difícil, é problema. A partir do momento que a gente começa a falar assim, não, é um desafio, eu quero vencer. Eu estou aqui para vencer, Deus me criou para a vitória. Tudo fica mais fácil, né? Mas se a gente for olhar a humanidade inteira, é um vitimismo o tempo inteiro, é uma dificuldade atrás da outra, é um problema atrás da outra, é uma doença atrás da outra. Tem tanta coisa, tantos assuntos bons, né? Nós precisamos, nós somos vitoriosos, nós estamos aqui, Deus nos deu a vida. Então é sinal que Ele acredita em nós, no nosso potencial, né? É verdade. Nós precisamos deixar cada vez mais de negar a nossa essência divina e seguir em frente e não dar ouvidos a, de repente, pessoas que querem nos derrubar, né? Vamos encerrar então a nossa reunião. Ô Nilton, você faria a mentalização para nós, o passe à distância e o encerramento? Eu queria que essa oração fosse especial. Uma pessoa que hoje está fazendo aniversário, né? É minha esposa. Parabéns. E temos 35 anos de namoro e casamento, estamos juntos. Que beleza. Eu tenho muito que agradecer a ela, porque eu sei o tanto que ela cuida de mim, tanto que ela é boa para mim, para minha família. Exato. Se eu errei, se eu fui fraco em algum momento, fui agressivo, peço desculpa, peço perdão. Ela está aqui do meu lado, está ouvindo. E rogo Mostra lá ao para Espírito nós. Superior, a Mãe Maria, cadê ela aqui? Vou mostrar. Mostra. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Peço a Mãe Maria Santíssima, né? Que o proteja, que abençoe tudo sempre. bem, né? Continua. Aqui, ó. Aí, tá joia. Boa noite. Boa noite. Muita paz, muita luz para vocês. Muitos anos de vida junto. Amém. Isso. Obrigada. Que Ele continua abençoando a nossa vida, nosso lar, né? E tudo em nós. Parabéns, viu? Que Ele esteja presente, dando força e energia para a gente vencer esses obstáculos. Eu levo meu pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, que se faz presente entre nós, aos espíritos superiores, ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual,
e traga para nós nessa noite de 25 de abril, né, todas as bênçãos merecidas a cada um de nós, que derrame sobre esta água os fluidos vitais, o remédio salutar necessário para cada um de nós aqui presente e para todos aqueles que porventura vir a usar desta água. Então, Mestre Jesus, felizes estamos por estar aqui mais uma vez. Rogamos a Ti, Senhor, os nossos agradecimentos. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela luz do sol que brilha no nosso caminho, obrigado pelo nosso pão espiritual, o nosso pão material, obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, obrigado pela água que bebemos, pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor, por nos ensinar o caminho melhor, por nos dar essa paz, essa proteção. Está sempre em busca, incansavelmente, do seu filho, seu irmão ao lado de Ti. Estamos muito agradecidos e felizes por ter ouvido seu irmão José nesse ensinamento de hoje. Peço paz e proteção a todos nós, todos os nossos familiares, as pessoas do nosso grupo, e leve o nosso abraço fraternal, o abraço de Cristo, a todos os nossos familiares. E eu peço aos irmãos, que numa só voz, o nosso pensamento ligado ao Mestre Jesus, com os nossos olhos fechados, elevamos nosso pensamento ao Pai Celestial, em agradecimento por tudo, Senhor. Oramos, a oração que Ele nos ensinou. E lá, ela nos dá o significado de tudo aquilo que precisamos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos dos mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus, obrigado por tudo e que a paz do Senhor esteja entre nós. Um abraço a todos, com muita alegria, muita felicidade, uma boa semana para nós, de trabalho, cheia de paz, que nós possamos usar o exemplo daquele menino lá da rede, Dona Luzia, se me falha o nome, e ao ver um irmão em necessidade, não esperamos ele pedir, já temos a boa vontade de ajudá-lo. Obrigado e que Deus nos proteja. Que assim seja, abençoar todos vocês. Eu gostaria de dizer o seguinte: eu vou editar essa reunião, possivelmente botar ela na internet. Se alguém não quiser que a imagem apareça, pode me falar no particular, eu depois desfoco a imagem e o nome da pessoa, tá? Muito obrigado pela participação. Boa noite, Dona Helena, Madalena, a Lúcia. A Lúcia, cadê a Lúcia? Eu vi a Lúcia no início, ela foi embora, A Oneida está aí firme. Ô, Oneida, terminou a janta? Nós queremos.